Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 8h30, e também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Na pauta, processo eleitoral, recondução ao cargo e perspectivas para o novo mandato. Presidente, seja bem-vindo ao nosso programa. Então, obrigado, Ricardo. Para mim sempre é um prazer, né, estar aqui com essa equipe competente que faz um trabalho exaustivo e que tem como intenção maior, né, levar o esclarecimento, a informação e formar a opinião da nossa classe trabalhadora. Presidente, apesar dos grandes problemas enfrentados, a gestão fez um grande trabalho político, um trabalho muito bom. E agora foi recompensada com a reeleição. E um dos pontos importantes desse processo foi modernizar. Conte para nós um pouco de como foi todo esse trabalho. Primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que o trabalho não é feito por uma pessoa, mas é feito por um grupo, por uma equipe, né? Por um conjunto de pessoas que estão focadas dentro de um objetivo. E isso daí nós coordenamos esse processo. Nós tivemos a capacidade de coordenar, mas a coordenação com pessoas focadas, que entendem o que é o trabalho. Nesse aspecto aí havia um anseio de todos os participantes do processo de a gente atualizar, melhorar, modificar, transformar as coisas que precisavam. Isso daí foi feito. A própria lei estatutária foi a primeira coisa que se deu esse relevante trabalho de modificar as coisas que já estavam ultrapassadas, atualizá-las, e depois a discussão, o debate nos voltou exatamente para a situação física dos nossos prédios inadequados, a situação de apresentar conforto, apresentar um atendimento eficiente, rápido, com eficácia. E tudo isso daí são pontos que são discutíveis, mas sempre se tem o consenso quando a base ela é beneficiada. João, mesmo a eleição sendo muito próxima ao Carnaval, isso era havia uma preocupação, mas houve uma participação. Isso reflete também essa valorização da gestão? Sim, não resta dúvida, porque mesmo sendo um período de festa, um período onde enseja as pessoas se colocarem mais para o entretenimento, a cultura, mas a própria força política sindical ela está inserida no processo. Há algum tempo atrás nós fazíamos um bloco que arrogava exatamente o sentimento de todos os participantes do processo, filiados, diretores, e a gente sentia o quanto as pessoas participavam, não só pelo desejo de querer se divertir, mas também de levar uma mensagem à população, que estávamos indignados. E colocamos a eleição estrategicamente nesse período, primeiro por causa das datas. As datas todas elas têm que ser datas que batem com aquilo que o nosso estatuto exige. Se não acertarmos essas datas, nós infringimos regras que nós mesmos apoiamos e aprovamos. Então isso daí não foi um empecilho, mas foi algo que nos deu a tranquilidade de fazer o processo e ao mesmo tempo as pessoas depois trilharem exatamente pelos seus anseios de participar desse momento festivo, desse momento de alegria. João, algumas mudanças estruturais também foram realizadas por essa gestão, mudanças importantes. Você pode falar para a gente um pouquinho o que foi feito e o que ainda será feito em relação à estrutura física? Nós temos muita vontade que o sindicato ele supere uma série de situações que ora nos preocupa
e toda a equipe, toda a direção está antenada com isso, né? Foram coisas que foram deixadas ao longo do processo e que nós não temos que estar culpando a outros companheiros que dirigiram esse processo, porque foram outros momentos, outra época histórica e política. Mas agora o que cabe a nós fazermos, né? Nós já passamos dessa fase de estar colocando alguém como culpado, mas sim, agora nós estamos na frente, coordenando o processo e pessoas, e cabe a nós fazermos. Então, nesse aspecto aí, tem muita coisa para nós fazermos. Temos as regionais, é uma preocupação nossa, né? Porque as regionais, durante algum tempo, elas precisavam sim de serem reorganizadas. Isso daí, o próprio estatuto nos deu tranquilidade para isso, e a gente, na medida possível, está fazendo. Mas também tem um aspecto político que é importante, o aquecimento do debate, o debate sobre a própria categoria, os destinos da categoria, o que se faz com a base envelhecida, os órgãos novos que estão chegando e que a gente precisa ir para dentro, debater o nosso sindicato e o que esse sindicato se propõe a fazer, ou então o que eles entendem como sindicato. Temos um desafio também muito grande pela frente, que é a questão da atualização dos nossos cadastros, né? Hoje em dia nos preocupa muito, porque se nós não tivermos isso como um ponto importante, nós perdemos muito a comunicação com o nosso sindicalizado. Isso daí não só no aspecto de levar as informações importantes que são debatidas no Congresso, são debatidas na própria categoria, né, nas nossas assembleias e plenárias, mas também alguns interesses do sindicalizado, como os processos, que muitas vezes a gente não consegue encontrar um beneficiário de um processo do qual ele mudou de endereço e a gente não chega até ele, né? Também, né? E também temos muitas outras coisas importantes. Os nossos funcionários, né, ao longo do tempo, ficaram esquecidos, e a gente hoje tem uma preocupação de estabelecer um plano de carreira para eles, onde os coloquem em evidência, no sentido de não só valorizar, mas também retribuir aquilo que eles têm prestado como serviço. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Presidente, e nas regionais, como foi esse processo eleitoral? O processo eleitoral nas regionais não foi muito diferente daqui de São Luís, né? O que ocorre é que essa questão de ser um feriado ele possibilita, né, que as pessoas possam se deslocar, viajarem, tá, visitar seus entes queridos. Isso daí atrapalha um pouco o processo, mas não determinou, né, no sentido de refluir, né, os votos que nós precisávamos. Outro aspecto que eu acho relevante é a questão tecnológica, né? Temos uma base que já ultrapassa os 50 anos, então é uma base que não tem um hábito muito grande com todas as ferramentas tecnológicas que são nos apresentadas no dia a dia, e que essa eleição foi um ato também de rompimento com o tradicional, né? Então ela significou para a gente, ainda está significando um momento avaliativo. Nós temos que ainda apresentar os dados para a direção de quantos votaram, quantos aposentados, qual a faixa, né? Qual a faixa etária de idade, né? O gênero. Esses dados são importantes, que eu ainda não os possuo. João, foi feita também uma reparação histórica, né, com os pensionistas, porque agora eles finalmente puderam participar da escolha dos dirigentes. Foi muito difícil organizar isso? Bom,
tudo é muito difícil quando a gente inicia um processo, nada é fácil. E nesse aspecto, os pensionistas, por muito não estarem exatamente linkados nesse processo participativo, principalmente de eleição, requer um esforço muito maior, né? Dizermos a eles que agora eles fazem parte no sentido de participarem, né? Eu fico meio constrangido em falar uma situação dessa, né? Mas eu não poderia ser presidente de uma entidade que proibisse, né, a participação e estar num momento tão importante, que é um momento democrático. Democracia se faz em todas as esferas, em todos os processos que uma entidade dessa política possa ter. E no momento que você proíbe, né, você exatamente nega a possibilidade de alguém decidir, né? Isso daí me constrangia bastante. Graças a Deus eu não fui abordado, mas esse chamamento era um chamamento que doía na minha cabeça o tempo todo, né? De estar numa entidade que não permitia que as pessoas pudessem participar. Mas agora é uma outra realidade. Eu creio que a partir de agora todos vão estar envolvidos e nunca mais nós teremos um episódio como esse de dizer que alguém não possa participar. A gente tem que cada vez mais alargar essa inclusão. Perfeito. Me diz uma coisa, João, e esse processo foi um sucesso, isso é claro, isso já foi verificado. Agora, quais os gargalos que foram encontrados para chegar a esse êxito, até chegar a esse êxito? Muitos gargalos, né? Um dos principais gargalos que nós vimos, primeiro, é como proceder nesse percurso, né, de inovação, né? Então, não era uma coisa fácil nós irmos diretamente para a novidade tecnológica sem permitir que as pessoas, né, que ainda têm o hábito de votar por escrito, elas também pudessem ser impedidas, né? Então, é alguma coisa que nós pensamos profundamente e fizemos um momento inicial híbrido, né? Onde pôde também incluir o voto em separado. Isso foi um gargalo. Outro gargalo é chegar a informação a todo o território do Maranhão. É um território muito grande. O Sindicep ele se amplia enquanto território em toda a sua extensão. Mas na medida do possível nós conseguimos, com os companheiros que são lideranças e coordenam o processo a nível de regionais, eles se esforçaram bastante, né? Isso não é um processo barato, é um processo muito caro, né? Mas tem a contribuição efetiva da mão humana, né? Do pensamento, de ir lá pedir que os colegas contribuam, participam, vejam quem é que está dentro dessa plataforma, né? Se colocando exatamente para ser eleito ou não, né? E isso daí aconteceu, né? Os gargalos houveram, né? Eu talvez não tenha agora em mente todos os gargalos, mas um dos principais foi esse, né? Financeiramente nós nos preparamos para o acontecimento, né? E outros gargalos que de ordem, digamos assim, política, isso daí foi discutido durante o processo, nomes, muitas pessoas se colocaram, né, para participar do processo enquanto candidatos, não houve oportunidade de todos estarem. Isso daí foi outro gargalo, mas nada que dentro de uma compreensão, dentro de uma discussão e dentro de um consenso político não se pudesse alcançar. Agora, João, houve também uma renovação grande, né, dentro desse grupo, né? Houve uma renovação da ordem de 40%, isso daí me alegra bastante, né? Porque há pessoas que dizem assim, poxa, você, ou então um grupo já está com a idade avançada, como é o meu caso, já passo dos 60, 65 anos, como é que fica, né? Esse grupo aí permanece o tempo todo? Eu quero dizer
a todos que nos ouvem que não é verdade isso. Eu sei exatamente das minhas atribuições, sei que agora com esse mandato que foi me atribuído, que eu agradeço muito a todos e a todas, né? Mas eu sei que eu fecho um ciclo em relação a isso. Eu não sei, não posso responder pelos meus outros companheiros, mas acredito que a nível de direção aqui me basta, eu tenho que fazer o meu melhor, dar o meu melhor, espero que tenha saúde, espero que meus entes queridos estejam bem e que não haja nada que possa obstruir o processo durante o percurso. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Presidente, vamos falar agora um pouco sobre as diretrizes para esse novo mandato. O que já tem programado sobre isso? Nós temos ideia, né? Até porque nós colocamos no papel o que nós pensávamos em relação à nova gestão. Mas precisamos nos sentar, planejarmos, né, com alguma assessoria que possa entender como isso daí se desdobra, né, o tempo necessário para que isso daí seja feito, avaliado, né, quais as metodologias, né. Bom, essas coisas nós estamos pensando. Em suma, as ideias principais que nós temos, primeiro, não dá mais para fazer um sindicato, né, exatamente no século XXI, com a cara do século XX ou XIX, né? Então isso daí a gente tem clareza que nós não podemos mais. E para isso nós temos que nesse momento, nos abastecer das informações necessárias, nos fortalecer com todo o conhecimento que é necessário, né? Quem vê, olha sindicato, pensa que as pessoas vão decidindo e que não tem um pensamento coerente, lógico, científico que possa auxiliar, está completamente enganado. Um dirigente sindical hoje que não lê, né, ele está perdido no tempo, porque ele tem que exatamente saber o que acontece no mundo, as grandes mudanças, porque no seu sindicato, pode ser no campo ou na cidade, pode ser no serviço público ou então em outros serviços. Você vai ter que responder com a atualidade, com a sua contemporaneidade, né? Porque as coisas estão diretamente ligadas. Você não pode mais ter um sindicato forte, sendo um sindicato egoísta, um sindicato que olha só para seu umbigo, que não vê as questões gerais como dos sem terra, dos sem teto, que não vê as questões dos comerciários, ou dos metalúrgicos, ou dos petroleiros, tudo está ligado, né? Porque tudo exatamente... É o mundo do trabalho. É, né? O mundo do trabalho e que exatamente faz toda uma conexão. E nesse aspecto aí, nós temos, primeiramente, que dar conta da área de comunicação, é uma área que nos preocupa bastante, né? O sindicato já está fazendo sua lição de casa, né, a nível estrutural, de equipamentos, do próprio espaço. Temos uma equipe profissional competente, que talvez seja aqui no Maranhão a maior equipe, dentro dos sindicatos do nosso tamanho, seja a maior equipe, com qualidade, com competência, com eficiência. A gente tem um suporte bom, profissional, mas precisamos muito mais. Precisamos de equipamento, de veículos que dê a comunicação para que chegue até o nosso associado. Outro aspecto também que nos preocupa muito e que também está nessa linha de pensamento é a formação sindical. Não dá mais para ter diretores e bases e o próprio delegado
sem ter exatamente aquilo que é fundamental como princípio, o conhecimento. O conhecimento é que dá condições para que você crie novos conhecimentos e possa atuar na base, né? Então, assim como a gente se forma na educação secular, dentro de uma escola, para você também ser um bom mandatário sindical, um bom dirigente sindical, né, você precisa de formação. Eu já não diria essa formação de sala de aula, mas é a formação fazendo o elo, né, entre a luta, né, e se reabastecendo de informações, que a gente chama dentro da educação formal, que Paulo Freire trabalhou muito, né, com essa questão da educação libertadora, né, e como praxe. É uma praxe sindical, é ação refletida e é reflexão que volta para a luta. João, você falou agora nos delegados. Ainda falta fazer essa eleição também, né? Dos delegados que vão compor esse complexo diretivo do sindicato. Sim. Já tem previsão? Já tem a programação para esse processo? Além da previsão, há um indicativo estatutário, né? Nós não podemos passar de um certo tempo sem realizar essas eleições que acontecem na própria base, que é no local de trabalho, né? Vamos estar nos colocando nossos pensamentos enquanto direção para ver qual a melhor forma para isso acontecer, né? Talvez até haja algumas mudanças desse pensamento. Não é chegar no local de trabalho e dizer assim, quem quer. Eu acho que isso daí é uma situação que reflete um pouco da falta de compromisso, de responsabilidade. Eu acho que a própria base tem que se manifestar. Claro que não. Tem que indicar, né? Tem que indicar e temos que somente fazer o fomento. João, já também, agora vamos falar um pouquinho da posse. Já há a data de posse, o local, já tem essa previsão? Já está tudo acertado? Como é que está isso? Ontem nós nos reunimos enquanto diretoria, não só diretoria executiva, mas diretoria plena, e já tínhamos alguns pontos, né, levantados. São pontos que todo mundo conhece, né, quando se faz um evento como esse. Pontos importantes, porque é uma posse, e por ser posse, eu costumo dizer que é um ato que nem um casamento, né? Um casamento civil, né? É público, qualquer pessoa pode participar. Mas nós queremos fazer um chamamento muito grande a toda a base para estar presente, né? Não é preciso convite escrito formal para você estar lá. Você é um contribuinte, não só financeiro, mas é um contribuinte no sentido de apoiar, ou então até contestar, quem sabe, mas estando lá, sabendo o que está acontecendo. Já temos o local, que é o Teatro Viriato Correia, ali na antiga Escola Técnica, atualmente IFMA. Vai ser uma celebração fantástica, né? Eu estou muito otimista e muito entusiasmado, né, em participar desse processo junto com meus companheiros. Vai ter algumas coisas que estão sendo delineadas, né, em relação a esse acontecimento. Terão autoridades presentes, a diretoria toda vai estar presente, que vai ser empossada. E só vai ficar bonita a festa se você, enquanto filiado, estiver lá, enquanto o sindicato co-irmão estiver lá, a central estiver conosco, né? E todos que querem terão oportunidade de participar. Então vamos lá, confirmando. Será dia 1º de abril. Às 18h30, no Teatro Viriato Correia. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. João, queria agradecer a tua participação, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. É assim, é aquilo que eu falei. Muito obrigado, Ricardo, obrigado, Rafael e demais equipe da Alternativa, da TV Alternativa, que fazem esse programa e que acontece, né?
e que leva uma mensagem que possibilita a todos nós, né, termos esperança de um dia melhor, né? Eu acredito num sindicato forte, né? E para mim um sindicato forte é o sindicato que luta, é o sindicato que se renova a cada dia, que tem um sentimento de estar com os outros, de pertencimento, um sentimento de igualdade. Então é essa a minha mensagem. Muito obrigado, presidente. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!